Obrigado, Senhor, pela sua presença manifesta nesse lugar, pela sua palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Nós exaltamos o seu nome e a sua palavra acima de todas as coisas. Te damos toda a honra e toda a glória e toda a atenção nessa noite. Se move como queres, Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Você pode sentar. Obrigado, pessoal. Aleluia. Que honra, que privilégio estar aqui comemorando com vocês esse 8º aniversário. E eu creio que vamos ter, já estamos tendo, né, um final de semana glorioso na presença do Senhor. Amém? Como o pastor falou, sou casado com Stephanie, nós temos 2 filhos, o Estevão, de 6 anos, vai fazer 6 anos no próximo mês, o Luca, de 4, 6 e 4, né? Como eu falei, citando a tia Amélia ali, eu tive o privilégio de crescer na Igreja Verbo da Vida, lá em Campina Grande, Paraíba, no Brasil. A nossa igreja sede lá, quando os nossos fundadores, o apóstolo Bud e Jen, chegaram em Campina Grande, no começo da década de 90, os meus pais ouviram essa palavra, começaram a estudar na escola bíblica, e o casamento deles, a nossa família, a vida deles foi totalmente transformada pelo conhecimento da palavra de Deus. E desde então eles começaram a servir na Igreja Verbo da Vida lá, e eu e meu irmão crescemos, tendo o privilégio de ser ensinado com a palavra da fé, crescendo nessa igreja abençoada. Hoje o meu irmão é o pastor dessa igreja, e eu tenho a honra de ser um pastor auxiliar dele lá. Estamos avançando, e como é bom ver a palavra que chegou até nós, como Paulo disse aos Colossenses, e deu frutos, está dando frutos aonde ela tem chegado. Nosso ministério tem crescido, hoje já somos mais de 500 igrejas, e como é bom ver o que Deus está fazendo através da vida desse casal poderoso, já há 8 anos aqui em Porto, e você faz parte dessa história, amém? E eu creio que esse final de semana marca mesmo, como vimos no vídeo, um novo tempo, de ainda mais crescimento, multiplicação, favor de Deus, amém? Feitos do Senhor, através de vocês nessa cidade, não só nessa cidade, mas através dessa cidade, para todo Portugal, para toda a Europa e muito mais, amém? A mensagem que veio ao meu coração para ministrar aos irmãos nesses dias está lá no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. Queria que você abrisse lá em Atos, capítulo 27. Nós temos aqui uma história que aconteceu com o apóstolo Paulo, com o próprio Lucas, que escreveu esse livro, né? Ele fazia parte da equipe ministerial do apóstolo Paulo, e pela forma que ele narrou, ele estava também envolvido nesse processo, nessa história aqui. Paulo, ele estava prisioneiro e ele tinha apelado para César, né? E ele estava sendo levado, preso para Roma. E aí, nessa viagem, aconteceu algumas coisas, nós vamos ver e tirar algumas lições para a nossa vida. É interessante porque no versículo 8, diz que eles chegaram a um lugar chamado Bons Portos. Eu estou num bom porto aqui em Portugal. No versículo 9, é onde nós vamos começar a leitura, diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, eu vejo, algumas versões traduziram como eu percebo, que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida.
Então Paulo ele tinha o que a gente chama e conhece pelas Escrituras de um testemunho interior. Como eu e você somos filhos de Deus, como está lá em Romanos capítulo 8, versículo 15, todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Uma vez que nós nascemos de novo, o nosso espírito foi recriado em Cristo Jesus, em verdadeira justiça e santidade procedentes da verdade. Nós passamos a ter um novo coração, não mais de pedra, não mais insensível a Deus, mas um coração de carne, sensível, perceptível a Deus, e o próprio Espírito de Deus veio habitar em nós. E como Paulo diz lá em Romanos 8, 15, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque o próprio Espírito, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito aquilo que nós somos de verdade, o nosso eu verdadeiro, o nosso espírito recriado em Cristo Jesus, que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo, ele nos guia mediante o nosso espírito. Provérbios diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. É através do Espírito que Deus vai dar iluminação, inspiração, informações. Amém? E hoje nós podemos receber isso porque o Espírito Santo habita em nós. E ele testifica com o nosso espírito, mas essa não é a minha pregação nessa noite. Amém? Mas você pode ser guiado pelo Espírito. E Paulo ele estava sendo guiado pelo Espírito através desse testemunho interior. É como um semáforo, chama aqui semáforo, sinal. Semáforo. Né? O vermelho, pare. O verde, avança. Muitas vezes é isso que vai acontecer no nosso interior. Muitas vezes a gente vai ter aquele sinal verde, paz, alegria, né? Vai por aí, toma essa decisão, faz isso. Cheio de paz e alegria. É o testemunho interior, te dando essa confirmação, essa testificação. Avança, né? Isso vai ser bom para você. Mas muitas vezes, como Paulo estava aqui, nós vamos ter esse sinal vermelho. Nós vamos ter essa percepção espiritual, rapaz, essa percepção espiritual, isso não é bom. Não vai ser bom se eu fizer isso, eu não estou com paz de tomar essa decisão, eu não estou com paz de ir para aquele lugar, de fazer isso. E é importante que a gente pare e não faça. E era isso que Paulo estava tentando transmitir para todos aqui. Ele estava tendo esse testemunho interior, percebendo essa viagem não vai ser boa. Se a gente partir hoje, a gente vai ter prejuízo, vai ter dano. E o verso 11 diz que o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Ora, Paulo estava ali como prisioneiro. É claro que aquele centurião não iria dar mais ouvidos a um prisioneiro do que ao comandante do navio. O comandante, ele percebeu, não, está tudo contribuindo para que a gente possa embarcar. Versículo 13 diz: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Então parecia que estava tudo bem e que Paulo não estava certo. Mas de repente, versículo 14 diz que se levantou do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, Lucas ele narra: cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Depois você vai ver que eles foram livrando coisas, jogando coisas lá do navio. No verso 20 diz assim, isso já 3 dias depois: não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Imagina aqueles homens no meio do mar, daquela tempestade, não tinham mais controle sobre aquela embarcação, já tinham feito tudo naturalmente que podiam fazer, estavam ali sem
comer, sem comida mais, né? sem comer, só tentando sobreviver. Não via uma estrela durante o dia, não conseguiam nem ver o sol, tamanho as nuvens lá. E Lucas diz, já tinham esgotado todas as nossas esperanças de salvamento. Eles já estavam entregues. Não tem mais o que fazer. Vai todo mundo morrer aqui. Verso 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido. Paulo ainda lança em rosto, né? Passa na cara, como a gente fala lá no Brasil. Eu falei, né? Eu avisei. Quem é casado aqui já passou por algo do tipo, né? Você não ouviu o seu cônjuge, isso acontece principalmente com nós homens, né? Às vezes teimosa, a nossa esposa dá um conselho, diz, não faz isso, não vá. E a gente vai, depois que a gente se dá mal, a gente volta para casa e ainda tem que ouvir, eu avisei, né? Foi mais ou menos isso que Paulo fez aqui. Eu avisei, vocês deviam ter me ouvido, eu estava sendo guiado por Deus. Só que ele não para aí. Ele continua, verso 22. Mas já agora vos aconselho. Ou seja, Paulo diz, vocês não ouviram o meu primeiro conselho, mas eu tenho um conselho novo. Já que não me ouviram e perceberam que deu errado, me ouçam agora. Agora, olha o conselho de Paulo, irmãos. Tenham bom ânimo. No meio de uma tempestade, sem nenhuma esperança mais de sobreviver, Paulo se levanta e manda eles terem bom ânimo. E ele continua, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque nesta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, porque é preciso que você compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus. Eu confio em Deus, que sucederá do modo como me foi dito. Se você, ao chegar em casa e continuar a leitura, você vai ver que de fato se sucedeu como foi dito a Paulo. Primeiro foi dito ou foi percebido por Paulo que não era bom partir. Partiram. Deu errado, a culpa não foi de Paulo. E aí Deus, com a sua graça, misericórdia, né, envia um anjo lá, no meio daquela circunstância, talvez foi a forma que Paulo iria dar ouvidos, ou que iriam dar ouvidos ao que Paulo tinha para dizer, algo espetacular. Aquele anjo aparece, fala para Paulo, olha, ninguém vai morrer, por sua causa ninguém vai morrer, porque é preciso que você chegue aonde Deus quer que você chegue. Foi Deus, ou tinha sido Deus que tinha dito para Paulo, é preciso que você vá a Roma. Foi por causa disso que Paulo apela para César. É por causa disso que Paulo está ali naquela viagem. E o anjo disse, é preciso que você chegue aonde Deus disse que você tinha que chegar. Ninguém vai morrer. E Paulo se levanta e diz, olha, eu confio em Deus, e será do modo como Ele me diz. Isso me lembra uma vez, a gente estava se preparando para uma conferência de ministros que teríamos lá em São Paulo,
E na nossa equipe de trabalho tinha um irmão que nunca tinha viajado de avião. E ele estava um pouco tenebroso, né? Amedrontado. E o pessoal da equipe brincando com ele. E aí o pastor Bud escutou as brincadeiras e disse: o que é que está havendo? E aí disseram: pastor, aqui ele está com medo. Ele nunca andou de avião, é a primeira vez, ele está com medo. E o pastor Bud olhou para ele, na frente de todo mundo, e disse: não precisa ter medo, rapaz. Eu vou estar no avião. E a gente olhou um para o outro. Quem é que está com medo aqui, né? Deixa de ter medo, rapaz. Mas aquilo me marcou, irmãos. Eu era um jovem. E quando eu vi tamanha convicção, eu disse: eu preciso disso. O pastor Vadinho disse: não tenha medo, o avião é seguro, né? Essa companhia é boa. Eu conheço o comandante. Foi nada disso. Eu estarei no avião. Você já viu aquela expressão: está comigo, está com Deus? Tem que ser assim comigo e com você. E era mais ou menos isso que Paulo estava passando para eles. Eu estou aqui, Deus falou comigo, e vai ser do modo como Ele me disse: nenhum de vocês vai morrer. Quando a gente tem essa convicção em Deus, essa confiança em Deus, isso vai afetar a vida de quem está perto da gente. E é sobre essa confiança, até aqui foi só a introdução, tá bom? É sobre essa confiança em Deus que eu quero falar com você, não só hoje à noite, mas amanhã à noite e também no domingo pela manhã. Confiar em Deus será do modo como me foi dito. Mas antes da gente falar da confiança em Deus em si, da fé na palavra de Deus, eu quero te mostrar que Paulo, ele teve tamanha confiança, ou ele tinha tamanha confiança, por causa de duas outras coisas que ele falou aqui. É possível, no meio de uma tempestade, você ter bom ânimo. Não por causa da tempestade, mas por causa da palavra que você recebeu. Aleluia. Em Tiago capítulo 1, Tiago fala: olha, se alegre, mesmo quando você estiver sendo provado. Não por causa da provação, mas ele diz: sabendo que a provação da vossa fé vai produzir perseverança. Sabendo, não é a provação que te faz se alegrar, é o que você sabe enquanto você está passando por ela. É porque no meio daquela provação, eu e você podemos ter informações privilegiadas. Paulo, enquanto todo mundo estava entregue à morte, desesperado, alguns já estavam se vendo como morto, Paulo estava animado, motivado e querendo motivar os outros, porque Paulo tinha uma informação privilegiada. Eu sou, por profissão, jornalista. E jornalista ama uma informação privilegiada. Um furo de reportagem, né? Porque quando você tem uma informação que os outros não têm, você vai ter um comportamento diferente. Um resultado diferente. Oh, aleluia. Sabe, irmãos, Deus quer te dar algumas informações privilegiadas sobre a sua vida. É por isso que, como eu já falei, Ele colocou o seu próprio Espírito dentro de nós. E Jesus disse: Ele vai guiar vocês a toda a verdade, Ele vai até mesmo anunciar coisas que ainda estão para acontecer. E Paulo tinha essa informação privilegiada e confiou nela. Porque não é só você ter a informação, é você confiar em quem deu. Para você colocar a sua cara lá, arriscar tudo.
Você sabe quem deu. E é justamente isso que fez Paulo ter confiança e faz com que eu e você tenhamos também confiança em Deus. Eu quero voltar à leitura do verso 23. Paulo disse: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, repita comigo, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Você pode repetir de novo, faça assim com o seu dedo. Número 1, de quem eu sou, a quem eu sirvo. Número 1, de quem eu sou. Número 2, a quem eu sirvo. É porque Paulo sabia de quem ele era e a quem ele servia, que ele pôde ter tamanha confiança. O nosso problema é que muitas vezes a gente quer ter a confiança sem ter esse pertencimento e sem prestar esse serviço. E a gente não vai conseguir ter. Porque a confiança, como a gente vai ver e eu vou te mostrar na palavra de Deus, vai ser fruto dessas duas coisas: pertencimento e adoração, relacionamento, serviço. Algumas versões traduzem um anjo de Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro. Uau! Então nessa noite a gente vai falar sobre esse primeiro ponto. De quem eu sou, a quem eu pertenço. Eu te faço essa pergunta: de quem você é? A quem você pertence? Eu estou deixando você pensar. Em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, está escrito algo que eu gosto demais de meditar nisso, de confessar isso. E essa é uma grande verdade. Está escrito assim, 2 Crônicas 16, 9. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Essa foi uma exortação que veio ao rei Asa, porque ele cometeu a loucura de não depender de Deus. E foi por isso que veio essa palavra: como você agiu tão loucamente? Porque os olhos do Senhor passam por toda a terra. Ele é onipresente e Ele é onisciente. Ele está em todos os lugares, Ele sabe de todas as coisas. Ele perscruta os corações, Ele sonda os corações. E os olhos do Senhor estão por toda a terra, procurando um coração. Não é uma aparência, não é alguém vestido como, né, com a Bíblia embaixo do braço. Não. Lembra de quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé? Eu não vejo, Deus disse para ele, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, eu estou vendo o coração. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando o coração. Que coração? Um coração que seja totalmente dele. Aleluia. Quando Pedro dá testemunho sobre Davi, lá no livro de Atos, Pedro diz que Deus disse: achei a Davi. Para achar é porque estava procurando. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Os olhos do Senhor passam pela cidade de Porto, procurando um coração que seja totalmente dele, que pertença a ele por inteiro.
Isso dá a ideia de exclusividade. E o que é que acontece quando Deus acha? Ele se mostra forte. Ele manifesta o seu poder. Oh, aleluia! Eu não sei você, meu irmão, mas eu quero ser achado por Deus. Eu quero que Ele sonde o meu coração e Ele veja um coração totalmente dele, um coração exclusivo para Ele, e que Ele possa se mostrar forte, que Ele possa fazer grandes coisas na minha vida e através da minha vida, que Ele possa usar aquilo que não é para confundir aquilo que é. Que Ele possa fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, que Ele possa fazer aquilo que olho nenhum viu, que ouvido nenhum ouviu, mas já está preparado para aqueles que o amam, para aqueles cujo coração é totalmente dele. Paulo disse: o Deus de quem eu sou. Eu sou dele, eu sou totalmente dele, o meu coração é dele, é por causa dele que eu estou aqui, é por causa dele que eu estou indo para onde eu estou indo, é por causa dele que eu passo o que eu estou passando, é para agradar a ele, é para fazer a vontade dele. O Deus de quem eu sou. De quem você é? A quem você pertence? Abre comigo na carta de Tito, para Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2. É essa consciência de pertencimento, de exclusividade, que vai nos dar confiança em Deus. O Deus de quem eu sou, se Ele disse, vai ser conforme me foi dito. Tito, capítulo 2, versículo 13, diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Aqui diz que Jesus pagou um preço, Ele nos remiu, Ele pagou o preço de resgate, Ele nos comprou, e nós sabemos que preço foi esse: o seu próprio sangue. Um alto preço. Ele nos comprou. Ele nos redimiu para Ele mesmo, para que fôssemos exclusivamente dele. Agora, Ele é amor, e mesmo tendo nos comprado, Ele nos deu novamente o livre arbítrio, a liberdade de escolha. Eu te comprei, você é meu, mas eu não quero que você seja meu por obrigação. Eu quero que você seja meu por escolha, por adoração. Foi isso que aconteceu desde o início com Adão. Deus podia ter escondido de Adão que existia aquela árvore lá, para que Adão fosse só dele. Deus nem precisava ter colocado aquela árvore lá. Mas por que Deus colocou? Porque Deus queria ser escolhido. Deus queria que Adão e Eva renunciassem a algo por Ele e escolhesse Ele, ou desfrutasse daquilo que Ele autorizava para eles. É assim comigo e com você, resgatados, comprados, mas mesmo tendo a nossa posse legal, Deus nos deu o direito de usar a nossa vida como quisermos.
Você sabe disso? É possível alguém ser o proprietário, mas não ser o utilizador. Nesses dias, nós estamos sendo muito bem hospedados por esse casal maravilhoso, Mateus e Ana Luísa, que nos deixaram lá no apartamento deles. É deles, mas quem está usando nesses dias somos nós. Você pode ter uma propriedade que está sendo usada por alguém. Assim somos eu e você. Propriedades de Deus, mas Ele nos deu o direito de usar a nossa vida, de tomar as decisões da nossa vida. Primeira Pedro 2,9 diz: nós somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E é isso que Deus quer de nós, aquilo que Ele nos comprou para ser, exclusivos dEle. Deus não quer ser dividido. E se a gente quiser ter essa confiança em Deus, essa vida de fé que Paulo tinha, a ponto de no meio da tempestade estar tendo bom ânimo, está animando os outros, e está dizendo: fica tranquilo, eu tenho uma palavra, e eu sei quem me deu a palavra, é o Deus de quem eu sou exclusivo dele. Essa consciência de pertencimento precisa estar viva. É o que Tiago fala no capítulo 1, abre lá. Versículo 6, ele diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Por quê? É um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. É um homem que não sabe a quem ele pertence. Um dia pertence a um, no outro dia pertence a outro. Um dia Jesus é o meu Senhor, no outro dia eu sou o meu Senhor. Porque Jesus corrigiu algumas pessoas, ou Ele falou que vai corrigir, dizendo: por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu vos mando? Porque o que faz com que eu e você sejamos dele, ou que Ele seja o nosso Senhor, o nosso dono, é fazer o que Ele manda. É viver essa vida de exclusividade. Viver para Ele. Para Ele. No capítulo 4, ele fala sobre essa exclusividade. Versículo 4: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Versículo 7: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, inconstante, que ainda está um pé cá, um pé lá. Não, eu sou de Jesus. Não, nisso aqui eu não sou de Jesus, não. Ânimo dobre. Primeiro ele disse: não suponha que você vai alcançar do Senhor alguma coisa. Por quê?
Porque tudo que eu recebo de Deus é pela fé. E eu nunca vou poder ter uma vida de fé se eu não tiver uma vida de exclusividade para Ele. Paulo só teve aquela confiança de dizer: fiquem tranquilos, bom ânimo, está todo mundo morrendo, alegria, vai dar certo. Eu confio em Deus, será do modo como Ele me diz, porque Ele tinha exclusividade. O Deus de quem eu sou, o Deus a quem eu pertenço. Quando você tem exclusividade, você não vai estar inconstante. Você vai alcançar do Senhor. O que eu tenho que fazer? Limpar o coração. É o que ele diz aqui. O que é que pode estar dividindo o senhorio de Jesus na minha vida? O que é que pode estar concorrendo com Deus no meu coração? O que é que pode estar tomando o lugar de Deus? Às vezes a gente diz: não, Deus tem que ser o primeiro lugar, né? Porque Jesus disse: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Mas não é só o primeiro lugar, irmãos, é a exclusividade. Essa exclusividade vai ser consequência de prioridade, de dar a Deus a prioridade em todas as áreas da sua vida. Se eu coloco Deus em primeiro lugar em todas as áreas, eu estou dando a Ele a exclusividade. Mas será que existe alguma área que eu não estou dando a Ele? Será que ainda existe algo na minha vida que eu sou o Senhor? Que pertence a mim e não a Deus? Às vezes a gente é tentado a dividir a nossa vida. Às vezes a gente usa um termo, que eu não gosto desse termo, mas a gente às vezes usa, né? Minha vida secular. Falando da nossa vida diária, da nossa rotina, da nossa profissão. E aí a gente vem para a nossa vida espiritual, ou vida familiar, ou vida eclesiástica. Não, irmãos, ninguém tem mais de uma vida, não, é uma vida só. Teu trabalho tem que ser para agradar a Deus, teus estudos tem que ser para agradar a Deus, tua família tem que ser para agradar a Deus, teus hobbies tem que ser para agradar a Deus, tua igreja tem que ser para agradar a Deus. Mas tudo que você faz tem que ser para Ele. Por que você trabalha? Por que você estuda? Você precisa ver o seu trabalho, a sua profissão, aquela oportunidade que te foi dada como favor de Deus, como algo que você pode fazer para Ele, para agradar a Ele, para ser usado por Ele ali, para que aqueles recursos possam ser investidos no reino dEle, para te dar a oportunidade de alcançar pessoas que você não alcançaria se você não estivesse ali. Para Deus, viver para Deus. Eu e você temos que viver para Deus, meu irmão. Fomos comprados por alto preço. Somos dele legalmente, mas precisamos ser dele na prática, nas nossas escolhas, naquilo que fazemos. Diga: Deus quer exclusividade. Quando Jesus contou a parábola do semeador, Ele falou de um certo solo, um certo tipo de terra, que a semente da palavra não pôde dar frutos, porque havia ali espinhos. Estou deixando você pensar. E mesmo aquela semente tendo descido à terra, sendo regado, começado a crescer, veio a morrer por causa daqueles espinhos. E na explicação da parábola, Jesus diz: são aqueles que têm ouvido a palavra e até começa a ter algum resultado, mas não tem constância. Por quê?
Tem os espinhos que concorrem. Jesus usou esse termo, concorrência. No coração, concorre com a palavra. A palavra não tem exclusividade. Você está entendendo? Jesus disse que esses espinhos são duas coisas: os cuidados do mundo, ou as preocupações das coisas terrenas, as coisas naturais, a atenção exagerada às coisas naturais, que te leva a ter preocupações, ansiedade, e a fascinação das riquezas, o engano, o fascínio pelas coisas materiais. Essas duas coisas, cuidados do mundo, fascinação das riquezas, são espinhos que, se tiverem no nosso coração, o Senhor vai estar passando por toda a terra e não vai achar o nosso coração, porque o nosso coração não vai estar sendo totalmente dele. São espinhos que vão minar a nossa fé, vão fazer com que a palavra que foi semeada, ela não chegue a frutificar, mas morra, seja esquecida. E aí, quando eu e você nos depararmos, e eu não estou aqui para te dar mais notícias, mas foi o próprio Jesus que disse que algumas vezes a gente vai se deparar. No mundo tereis aflições. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, ele falou de um dia mau. Graças a Deus que ele não disse um ano mau, uma década má. Não, é um dia. Comparado ao resto, são circunstâncias, situações que podem surgir. Mas o mesmo Jesus que disse: no mundo você vai ter aflição, ele usou a mesma palavra que Paulo usou naquela tempestade: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse: olha, no mundo você vai ter aflição, mas deixa eu te dar uma informação privilegiada. Você já tem vitória. Mas para que a gente desfrute dessa vitória, a gente não pode ter espinho no coração. A gente precisa ter aquele pertencimento que Paulo teve. O Deus de quem eu sou, Ele me deu essa palavra. E se Ele me deu essa palavra, pode estar acontecendo o que tiver, essa palavra vai se cumprir. Eu não vou ser afetado por essa circunstância, eu vou ter bom ânimo, porque eu sei de quem eu sou. Meu coração não tem espinho que está matando a palavra. Eu sou totalmente dele. Meu coração é exclusivo dele. Amém? E Tiago disse: olha, o Espírito de Deus tem ciúme de você. Não é o ciúme carnal que a gente às vezes é tentado a ter. Porque o ciúme carnal, ele é um ciúme possessivo. Ele é baseado no teu próprio interesse. Eu tenho ciúme por causa do meu interesse. Eu tenho ciúme por causa do meu orgulho. Eu tenho ciúme por causa do meu medo de perder. Mas o ciúme que Deus tem não é um ciúme carnal. É um ciúme divino, que não é baseado no meu interesse ou no interesse de Deus. É baseado no que é melhor para a gente. Deus diz: se você for amigo do mundo, você vai se dar mal, você não vai ter como receber de mim. As minhas palavras, as minhas promessas não vão ter como ser cumpridas na sua vida. É por isso que o Espírito Santo tem ciúme. Não vá para o mundo não, não dê atenção ao mundo não, não se misture com o mundo não, não deixe esse espinho crescer no seu coração não. Para que aquilo que eu tenho para você possa se cumprir. Para que mesmo que você se depare com alguma aflição ou alguma tempestade, você tenha bom ânimo. Porque você vai ter uma informação privilegiada, porque você vai ter uma palavra, uma promessa que vai te sustentar, que vai te manter firme, que vai te manter animado e que vai te levar a desfrutar do cumprimento dela. A quem você pertence?
Talvez essa primeira noite seja uma noite de exame. Cada um de nós diagnosticar o nosso próprio coração. O que é que ainda eu não entreguei a Deus? Talvez seja uma noite de alguns Isaques serem sacrificados. Porque quando Deus pediu Isaque a Abraão, Deus não queria Isaque. Tanto é que não precisou Abraão sacrificar. Eu aprendi isso. Quando Deus pediu Isaque a Abraão, Deus não queria Isaque. Deus queria Abraão. Deus queria ter exclusividade no coração de Abraão. E às vezes a gente está assim, apegado ao que o próprio Deus nos deu. Você queria tanto uma bênção, Deus te deu aquela bênção e agora você está agarrado àquela bênção. E aquilo que Deus quer que você faça, deixa eu desfrutar mais aqui. Ei, não se agarre à bênção de Deus, se agarre ao Deus da bênção. Porque Ele tem outras bênçãos maiores para você. O que eu mais gosto daquela pesca maravilhosa é de que mesmo tendo passado a noite toda, não tendo pego nada, quando Jesus dá uma palavra, Pedro diz: sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Ele lança as redes, vem aquela pesca sobrenatural. Ele fez aquilo que era loucura, porque como assim pescar de rede de dia e no fundo? Se de noite no raso, que é a forma profissional, não deu certo. Mas ele foi sob a palavra, lançou. Veio a pique, muitos peixes, rasgando as redes, tanto peixe. Aí Jesus olha para ele e diz: me segue, e eu vou fazer de você pescador de homens. Sabe o que aconteceu, irmãos? Pedro não disse: amém, Jesus, que honra, que privilégio, deixa eu só vender os peixes, aí eu volto. Sabe que às vezes a gente se agarra aos peixes. Eita, Deus me deu esses peixes aqui, os peixes. Eita, que eu vou ter um resultado bom aqui. E Jesus está dizendo: continua me seguindo. E a gente, peraí, os peixes. Pedro teve muito mais do que aqueles peixes poderiam dar a ele, irmão. O que eu mais gosto dessa história é que diz que ele, deixando tudo, deixou ali mesmo, seguiu a Jesus. Se você quiser seguir a Jesus, tem coisas que você vai ter que deixar. Não é porque Ele quer te privar daquelas coisas. Não é porque Ele não quer que você tenha aquelas coisas. É porque Ele quer que aquelas coisas não tenham você. Não é que Ele não queria que Pedro tivesse os peixes, ou os lucros que os peixes dariam. Ele só queria que os peixes não tivessem Pedro. Quem é dono de quem? A quem você pertence? Quem manda em você? De quem é o teu coração? Que sejamos exclusivos dele. E eu quero encerrar lendo com você primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Você pode até ficar de pé. 1 Samuel, capítulo 7. Versículo 3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração
que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes e preparai o coração ao Senhor. E aqui já introduz aquilo que vamos falar amanhã. E servi a Ele. Só. Diga só. Servi somente a Ele. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. Eu e você não podemos ter dois senhores. Servir só a Ele. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes e serviram somente ao Senhor. Eu não sei o que você precisa assumir um compromisso com Deus nessa noite, de tirar da tua vida, de tirar do teu coração. Talvez sentimentos errados, talvez uma mágoa, talvez um apego a algo, a alguma coisa, a algum lugar, a alguma pessoa. Mas se você quer ser totalmente dele, você precisa servir só a Ele. Porque é isso que Paulo tinha como convicção: o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, que fez ele ter tamanha confiança a ponto de se alegrar no meio de uma tempestade. Eu não sei se tem uma canção de consagração, mas que você possa fazer dessa canção a tua oração, ou durante essa canção a tua oração, de se dedicar e de se consagrar e de dizer: Senhor, eu quero que o Senhor seja o dono de toda a minha vida. Eu quero te dar exclusividade no meu coração. Eu quero servir só ao Senhor. E se o Senhor te pedir para entregar algo, para abrir mão de algo, para renunciar a alguma coisa, para deixar de fazer alguma coisa, não sei, que você possa dizer: eis-me aqui, Senhor.